Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália, preparado com muito carinho para vocês, para a gente também. Meu nome é Rejane e hoje, para reflexão, a gente trouxe o seguinte tema: o bem é incansável. E para dar a base para a gente, para essa reflexão, a gente foi buscar um capítulo 11 de um livro chamado Pão Nosso, que é um livro psicografado por Chico Xavier e cheio de mensagens do Espírito Emmanuel. E nessa mensagem, que curiosamente, olha aí que legal, tem o mesmo tema do nosso vídeo, que é o bem é incansável. E é interessante porque quando a gente fala essa frase, eu acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer é sobre o que é incansável, na verdade. O que é que não cansa? É o bem ou a gente? É a gente que é incansável ou é o bem? E para ter essa discussão, para começar essa discussão, Emmanuel coloca logo na abertura do capítulo um trecho da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, né, os habitantes de uma cidade chamada Tessalônica, a segunda carta que ele escreveu, e que diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E é interessante porque naquela carta ele tinha o objetivo de incentivar os irmãos daquela cidade que tinha se formado ao redor do cristianismo, né, da ideia cristã, para que não desanimassem frente às dificuldades que estavam surgindo, né, em razão do surgimento do cristianismo. Inclusive perseguições, essas dificuldades, essas que expulsou Paulo de lá, né? Paulo foi expulso da cidade por aqueles que não queriam cristianismo na cidade. Ele e o colega dele que estava fazendo a divulgação, né, do Cristo, Silas, o nome do companheiro dele, segundo alguns teólogos, e ele foi expulso de lá, mas a semente foi semeada, né? Ficou ali plantada e começou a crescer. E nessa carta ele incentiva as pessoas a manterem vivo o espírito da prática do bem. E a gente vê na doutrina, né, dentro do estudo da doutrina espírita, a gente vê que os espíritos nos dizem que o destino de todo mundo é o bem, porque Deus criou todos para chegar ao bem. Então, o sentido, né, da existência, da vida, passa por isso, por a gente refletir sobre de que forma a gente pode fazer o bem onde a gente está, onde a vida nos colocou, independente das circunstâncias. E Emmanuel nos alerta que quando a gente se sente cansado, entediado de fazer o bem, se diz desanimado, não vou mais praticar o bem, estou cansado, ele nos alerta para a gente prestar atenção, faz o convite para que a gente preste atenção sobre de que é constituído o motor que nos move a fazer o bem. Porque quando o motor, aquilo que nos move é o bem em sua pureza, a gente não se cansa dele. O corpo pode cansar e é necessário que a gente esteja atento às necessidades, os limites físicos, né, para lutar pela conservação do corpo, mas para que a gente não desanime da prática do bem, sempre encontre formas de fazê-lo. E Emmanuel deixa para a gente o norte para a gente seguir, sempre pensar como cristãos que somos, como espíritas que somos, sempre nos lembrar do exemplo do Cristo, que em toda parte sofreu perseguição, encontrou dificuldades, mas jamais desanimou de fazer o bem, de fazer aquilo a que ele veio proposto. Então ele sempre corrigiu a todos e corrige ainda, amando e tolera. Essa parte desse capítulo é maravilhosa. Diz que Jesus corrige amando e tolera a gente, né, edificando, abrindo sempre braços misericordiosos para as ações renovadoras. Então, se ele tem tanta paciência, por que a gente não pode tolerar os pequenos desgostos da vida, que é o que Emmanuel traz para a gente? Então, Emmanuel convida a gente a fazer essa análise íntima, para sempre que o desânimo bater a nossa porta, sempre que a gente se sentir cansado, a gente analise por que a gente está sentindo isso. Às vezes a gente desgosta, se sente um mal-estar por alguma situação, porque algum interesse nosso não foi atendido.
E isso é normal, porque a gente é falível, mas é indispensável que a gente analise o conteúdo disso que está nos movendo, seja às vezes uma ingratidão de um colega, seja que isso tanto num trabalho grande, como no simples fato de dar um bom dia, de dar um sorriso, de fazer o propósito interno, de respirar 200 vezes antes de falar algo que agrida, tolerar, às vezes, algum comportamento que a gente julga inadequado de alguém. Então, sempre que a gente se propõe a essas pequenas ações, a gente deve estar atento em nosso íntimo para que a gente esteja fazendo essas ações pelo bem, em nome do bem, porque aí isso nos sustenta e nos dá força para conseguir seguir fazendo com que o bem encontre sempre passagem através da gente, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos. Seja nos pequenos detalhes, nos pequenos esforços do dia a dia, seja em alguma obra, em algum trabalho voluntariado a que a gente se presta. Então, que Jesus abençoe a todos, que Ele possa, Senhor, renovar o nosso íntimo e renovar os nossos propósitos no bem, para que nós estejamos sempre, Senhor, dispostos a amanhã dar mais uma vez passagem ao bem e servir as coisas boas que nos convidam diariamente a serem feitas. Que Jesus abençoe a todos, um beijo e até a próxima.